Sejam todos bem-vindos a mais um EBD online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui, irmãos, com a lição de número 4, que trata da sutileza da normalização do divórcio. Observe que o título não é a sutileza do divórcio, mas da normalização. Não é? Como nós estamos falando sempre, o ataque do inimigo aqui vem camuflado, vem mascarado, com aquele discurso de não é nada demais, não podemos ser tão fundamentalistas, e nesta sutileza o inimigo das nossas almas tem trazido ou tentado trazer graves prejuízos à igreja do Senhor, mas através do ministério do ensino da palavra, a igreja está avançando e vencendo. A verdade prática desta lição diz que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. É o casamento entre um homem e uma mulher, apenas um homem e apenas uma mulher, e não deve ser desfeito por nada. É aí onde entra a discussão, a polêmica deste tema. E como os irmãos podem ver, convidamos hoje o pastor Dário José, ele que é um dos instrumentos de Deus de nossa igreja e também trabalha diretamente na comissão da família, na elaboração dos encontros de casais e representa muito bem nosso pastor presidente nestes assuntos. E estamos felizes, pastor Dário, seja bem-vindo e fique à vontade já, não vamos perder tempo, já para introduzir aí a sua fala em relação aos aspectos históricos. Né? Alguém vai dizer assim, divórcio não é novidade. Está lá no Antigo Testamento já a discussão, nos impérios anteriores, e o senhor fica aqui com o espaço para nos ensinar algo sobre isso. Paz do Senhor, pastor Renato, é um prazer estar aqui, a lição 6, e é uma lição importante porque ela traz assunto pertinente à nossa época, né? São os assuntos atuais, e eu observei que nesta lição o autor se preocupou em focar pontos que vão diretamente contra a família. Lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. Esta lição 4, né? A sutileza da normalização do divórcio, e a lição 6, que vai falar da sutileza das ideologias contra a família. Então, nós estamos hoje com um assunto rico, um assunto que, como já falou o nosso superintendente, e o diabo trabalha sempre de forma sutil, sorrateira, né? Camuflada, usando ataques suaves, mas sempre contundentes contra a família. Então, nós vamos trabalhar na realidade, sobre um tema muito rico e importante. No primeiro ponto da nossa lição, nós temos já, depois da nossa introdução, nós temos o divórcio no contexto bíblico, a visão bíblica para o divórcio, né? Dentro da introdução temos um textozinho que eu achei interessante. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Primeiramente, na cultura bíblica, o divórcio no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na visão de Deus, como Deus via, né, o casamento e como Deus continua vendo o casamento, por isso que o assunto é pertinente. E Deuteronômio 24, de 1 a 4, nós vamos encontrar esse texto, que eu achei até de ler esse texto junto, né? Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, e o capítulo 24, e a partir do versículo 1, que diz assim o texto bíblico, 24, 1. Se um homem tomou uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ela lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e despedir de casa. E se ela, saindo de sua casa, fosse casar com outro homem, e se este homem aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer. Então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te der por herança. Nós vemos aqui a primeira referência de fato, né, acerca do divórcio. Mas é interessante que o texto que está aqui no hebraico, Ervat Dabar,
o texto hebraico, traduz por coisa feia ou coisa indecente. Mas não fica muito claro que coisa indecente é essa, né? Então, provavelmente, aqui não está se falando do adultério. Está falando de uma atitude que o homem toma em relação a olhar para sua mulher, não se agradar de alguma coisa que o texto chama de coisa feia numa tradução, noutra coisa indecente. Então, nós vamos analisar isso, vendo que não está aqui no contexto o adultério, o pecado, né? Sim. Mas uma atitude da mulher em relação ao marido que leva ele a tomar uma atitude em relação é uma ação em relação à reação, né? Ou a reação em relação àquilo que ela agiu, a forma que ela agiu em relação a ele. Ou seja, acordou com a cara feia, não tratou ele bem pela manhã, não fez a comida da manhã. Então ele se revolta e diz, a sua ação provocou em mim uma reação, então eu quero me divorciar. Só que esse texto nós vamos ver ele melhor sendo tratado depois pelo próprio Jesus no Novo Testamento, né? Porque Jesus traz uma cláusula de exceção, né? E aqui nós vamos entender que no Antigo Testamento havia essa questão do divórcio, e Jesus vai explicar bem. Eu até trouxe um material aqui sobre como Jesus vê o casamento e o divórcio, e a clareza do que Jesus traz, porque Jesus não trabalha na superficialidade das ações, ele trabalha no coração. No âmago da questão. No âmago da questão. Então nós vamos ver Jesus trazendo a interpretação, vamos dizer assim, mais clara, mais nítida acerca do divórcio, a razão por que alguém pede o divórcio e qual é a cláusula de exceção. O Antigo Testamento baseava-se no homem querer dar a carta de divórcio à mulher, mandar ela embora, mas não deixa muito claro o que significa essa coisa feia, né? Então nós vamos agora para o Novo Testamento. E vendo o Novo Testamento, nós vamos entender melhor, porque um homem não queria, aborrecia por qualquer motivo. E a grande pergunta, pastor Renato, pode haver o divórcio, deve haver o divórcio por qualquer razão? Eu acho que esse é o ponto nevrálgico que nós vamos debater aqui. No Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus sendo arguido, né? Indagado pelos fariseus, capítulo 19, do 3 ao 12, e eles começam já a tratar acerca disso aí com Jesus nesse ponto. Mas antes de voltarmos um pouco para o Novo Testamento, existia nos dias de Jesus duas escolas rabínicas, né? No dia de Herodes o Grande. E essas duas escolas rabínicas seguiam dois grandes rabinos da época. Era Shammai e Hillel. O Shammai era radical. Ele entendia que essa coisa indecente, essa coisa feia, tinha a ver com adultério. Apesar que o texto não diz que é adultério. Já o Hillel, ele era liberal. Ele achava que qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer razão, deveria o homem aborrecer a mulher e mandá-la embora. Dar a carta de divórcio e mandá-la embora. Só que, quando eles foram fazer uma pergunta a Jesus, ele estava tentando colocar Jesus em xeque. Jesus vai tender-se para Shammai ou para Hillel? Qual das duas escolas rabínicas ele vai entender? Então aí nós vemos que Jesus não está nem com Shammai nem com Hillel. Glória a Jesus Deus. está com um princípio doutrinário. Ele é a própria palavra encarnada, né? Amém. Então vamos ver o texto que está aqui em Mateus 19. Vieram a ele, versículo 3, alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha aí. Aí vem o versículo 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Versículo 5. E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ele cita Gênesis 2:24, não é isso? Uhum. Aí versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus juntou, não separe o homem. Esse primeiro ponto aqui, eu observei o seguinte, Jesus diz aqui, em poucas palavras, que o casamento era heterossexual e monogâmico. Sim. Né? Alguém diz que Jesus nunca falou sobre o homossexualismo. Não precisa falar, ele falou do padrão de Deus, que é contrário ao homossexualismo. Né? Uhum. Então, ele diz aqui que é heterossexual e monogâmico, versículo 4. Ele diz também que o casamento é uma união exclusiva e indissolúvel. Não é isso? Porque o que Deus uniu não pode ser separado.
É inclusiva porque diz, deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e tornará uma só carne. Ele está mostrando que é um princípio da formação do lar, e o homem sai da casa dos pais para poder formar uma nova casa, um novo lar, né? E mais na frente nós vamos ver, dentro do texto que nós vamos ler a partir de agora, versículo 7 até chegar ao 12, diz assim: replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por que existe carta de divórcio? Se não é para praticar o divórcio, né? Responde o versículo 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Observa que Jesus sempre vai buscar respaldo no princípio, na base do início de tudo, Sim. como Deus estabeleceu, né? Então, nós vamos observar que mais na frente Jesus vai falar que ele, versículo 9, né? Ele vai dizer assim, eu, porém, vos digo. E é bom observar que esta questão de Jesus usar sempre o eu, porém, ele usa muito isso no Sermão do Monte, né? Está escrito, eu, porém, vos digo, né? Esse eu, porém é uma conjunção adversativa que mostra que Jesus não está mudando o que foi estabelecido pela lei, mas aquilo que eu falei no princípio. Jesus está dizendo, não é apenas a superficialidade do ato, é a intenção do coração. Glória a Eu, Deus. porém, vos digo, Jesus fala, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, na minha versão é bem claro, né? Relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Aí versículo 10, disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmos se fizeram eunuco, por causa do reino dos céus, quem é apto para o admitir, o admita. Então, nesses dois pontos finais aqui, eu digo que essa união deve ser amorosa e compreensiva. Porque Jesus disse assim, por conta da dureza do vosso coração, coração duro não é flexível. Coração duro não tem tendência a perdoar, né? Porque no casamento sempre haverá discórdias, pequenas discórdias que possam tornar em grande discórdia, mas haverá sempre alguns pontos porque são duas pessoas totalmente diferentes, vieram de ambientes diferentes, de lares diferentes, de formação, né, diferente. Então, na medida que vai construindo o relacionamento, vai haver pontos divergentes. Sim. Mas como existe o amor vai convergir o que diverge. Glória a Deus. Né? O amor vai tratando, e essa relação, casamento, é uma construção que dura a vida toda. Né? Então, por qualquer coisa eu vou me separar, era isso que ele estava trazendo para Jesus. Jesus não argumentou sobre a superficialidade do que ele estava falando. Jesus foi no âmago, como o senhor falou, Jesus foi no cerne da coisa e disse, o princípio não é assim, Deus o estabeleceu dessa forma. A questão de Moisés da carta de divórcio, esqueça Moisés, esqueça a carta, o problema é do coração de vocês que é duro feito pedra, que não são sensíveis. E Jesus deixa até aqui, finalizando, ele deixa certo àqueles que os ouvem ali, e para nós hoje, que o casamento é uma relação que deve ser firmada com consciência e com responsabilidade. Porque Jesus diz aqui que nem todos são chamados para casar. É verdade. Paulo deixa isso bem claro lá em 1 Coríntios 7, não é isso? Sim. Que quem tem um dom para ser solteiro, seja solteiro. É o dom do celibato. Celibato. Então Jesus disse assim, nem todo mundo, então, para casar, se vai casar, casamento não é uma obrigação. Mas para quem casa, há muitas obrigações. Né? Se vai casar, seja consciente, seja responsável. Que bênção, pastor. É até algo que mexe muito conosco, perceber que já se passaram quase 2000 anos, irmãos, que o Senhor Jesus tratou esse assunto, mas parece, pastor, a percepção que tem, parece que a escola de Shammai e de Hillel ainda ronda por aí. Ainda permeia, né? Mesmo no cristianismo, pois nós temos aquele grupo legalista, aquele grupo que não abre para nenhum outro motivo, né? Aceita que o divórcio realmente ele não pode, ele é inaceitável sob quaisquer circunstâncias, e nós temos aquele grupo libertino, que tudo hoje é motivo para se divorciar. Lembremos que no Brasil, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. É uma porcentagem altíssima. E para os irmãos terem 10, são dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse ano é ano de censo, pode vir mais novidades aí, mas nas últimas 3 décadas, a cifra de divórcios aumentou quase 270%.
São números, irmãos, que nos deixam sem explicação, nos deixa estupefatos com esta realidade que realmente é triste, é uma realidade que até tem entrado no seio da igreja. E nós precisamos encontrar em Deus este equilíbrio que o Senhor Jesus traz na interpretação das Escrituras, quando o pastor Dário aqui diz, né, que Jesus sempre fala, olha, eu porém vos digo, observe que Jesus conhecia as Escrituras e Jesus também conhecia a tradição, porque Jesus ele vai falar, olha, não tendes lido no verso 4, então ele entende aqui, ele conhece o que a Escritura fala sobre o assunto, né? Mas o Senhor Jesus também conhecia o relacionado à tradição, porque também era dito entre essas escolas de interpretação alguma coisa. E aí Jesus chega com a palavra final, ele sendo o próprio Logos, a própria palavra, como o pastor Dário bem lembrou, no verso 9, eu porém vos digo, não reinterpretando, né? Não trazendo uma negação das Escrituras para uma adaptação pós-moderna às nossas necessidades. Então, se Jesus, que é a própria palavra, o próprio Logos, não faz essa reinterpretação, né, ao seu bel prazer, como é que os teólogos liberais, como é que ditos pastores, ditos mestres na palavra, querem trazer as suas reinterpretações que, na verdade, são sutilezas para, de fato, colocar esse fermento dentro dessa massa homogênea da sã doutrina. Queridos irmãos, nós sabemos que Jesus não passava a mão, Jesus não atenuava, mas tratava do assunto e que Deus nos dê graça para que possamos também tratá-lo, não destruindo as pessoas que cometem tais práticas, mas sempre com amor, que é próprio do Evangelho do Senhor Jesus, ensinando a igreja que Jesus trouxe uma exceção à regra, né? Mas estão pegando a exceção que Jesus criou e estão transformando a exceção na própria regra. E há um teólogo que diz que aquilo que os rabinos declaravam com ordem, Jesus deu como uma permissão relutante em razão da teimosia humana, não é? A dureza do coração, e não como uma intenção divina. A maneira como estão pegando a exceção e transformando em regra, parece que o divórcio é a intenção divina e o casamento é que é a exceção. Então, mesmo sendo algo histórico, mas historicamente Jesus se posiciona dentro do padrão bíblico, que era o padrão do princípio. E aí, pastor, o senhor fala e a gente observa que Jesus remonta às origens, mas reafirma ela durante todo o tempo. É para o agora e para a eternidade. Não na eternidade no sentido depois da consumação de tudo, porque lá não haverá casamento. E também não haverá divórcio para a glória de Deus. Mas enquanto a igreja estiver na terra, enquanto Deus tiver homens súditos do reino, como nós aprendemos no trimestre passado, este é o padrão que o Senhor Jesus instituiu dentro da palavra e nós precisamos ser muito equilibrados, pedindo a Deus graça para exercitarmos a vontade de Deus dentro daquilo que Ele quer que nós façamos. Então, dada essa introdução histórica, baseado nas lentes do Antigo e do Novo Testamento, e no Novo Testamento mais especificamente aí nos Evangelhos, como o pastor Dário acabou de nos apresentar, nós entramos aí no segundo ponto, que é a sutileza da normalização do divórcio propriamente dito, tanto no aspecto legal quanto no aspecto moral. No aspecto legal, nós temos uma grande brecha que se abre dentro da própria Constituição, não é? A Constituição permite. E aí nós sabemos dos grandes prejuízos que isso trouxe para a sociedade. Mas também temos a brecha moral, não é? Numa sociedade secularista, numa sociedade humanista que nega a Deus, nega a Bíblia. Então, se a Bíblia não é padrão de vida para ninguém, e quem se posiciona unicamente sobre isso são as Sagradas Escrituras, então fica aí aberto para cada um fazer o que bem entender. E aí, pastor, eu queria que o senhor trouxesse também as suas contribuições em relação a esta normalização, né? Quando antigamente esse assunto não era nem citado dentro da igreja, né? Não havia essa realidade. Hoje já faz parte da nossa realidade. Então, como é que a gente pode se posicionar em relação a isso? Eu passei pelo período da Constituição em 88, né? Era adolescente já na época, jovem já praticamente, e vi as mudanças que a nova Constituição trouxe.
E lembro que na minha infância, já entrando para a adolescência, se falava em desquite. Hoje uma coisa faz ninguém falar em desquite, né? Porque alguém antes tinha se desquitar, ter um período de esperar para depois se divorciar. E o adultério no Brasil já foi crime, né? Ele deixou de ser crime, mas biblicamente continua sendo pecado. Pois é, não muda. Aí nós voltamos para aquele ponto do princípio. Jesus, quando ele evocou o princípio, o início, Jesus não estava sendo apenas... Aliás, ele não estava sendo saudosista, ele estava apenas reivindicando a base da sustentação doutrinária para a igreja, a qual ele agora estava formando, e essa igreja, a base doutrinária dessa igreja estava também sobre os princípios judaicos também, né? Da lei, da moralidade e dos mandamentos do Senhor. Quando se fala da normalização, é uma palavra que a gente, me permita a redundância, entende que é normal, mas não é normal, né? Normalizar o divórcio, que seja ele pela cláusula de exceção, que foi o que nós falamos anteriormente, a única forma de você se divorciar é que se houver o adultério, a prostituição, né? Mas, por qualquer motivo, independente de qualquer coisa, o divórcio ele não é normal, porque é uma união, uma aliança que se faz entre duas pessoas, e uma aliança diante dos homens, diante de Deus e diante da igreja também, da instituição religiosa. Então, dentro da visão do aspecto legal, você pode se divorciar quantas vezes quiser e pode casar quantas vezes quiser. Mas no aspecto moral, você falou bem que quando o mundo vive os seus valores relativos, não existe moral. Eu caso se eu quiser, eu divorcio se eu quiser, eu fico se eu quiser. Só que o crente sempre vai fazer a pergunta, né? Eu como cristão, isto é moral? Isso afeta a moral? Isto é correto? Né? Isso que eu estou fazendo está certo? Nós, como cristãos, sempre teremos essa pergunta, porque nós seguimos doutrinas. Doutrinas que não são mutáveis com o tempo, são atemporais. E o que Deus estabeleceu, sempre vão fazer essa pergunta. Deus quer que eu faça isso? Como Paulo diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas me edificam. Né? Então, nós sempre vamos fazer essa pergunta. Isso que eu vou fazer, de fato, vai ferir a moral? Vai ferir... E aí fere a minha moral, a moral da igreja e até a moral de Deus. E a moral social também. Também, né? sim. Então, e as sequelas que vêm do divórcio? Todo mundo sabe, você que nos assiste, você pode até não ser evangélico, não seguir as doutrinas bíblicas, mas você sabe que todo divórcio traz traumas. Sim. Traz muitos traumas para os filhos. Né? Filhos que vêm de divórcios dos pais, eles sempre vão ter problemas aqui e ali. Então, essa questão da sociedade, do aspecto legal, permitir é uma coisa, nós continuamos defendendo as Sagradas Escrituras e a sã doutrina de que Deus não quer o divórcio. Divórcio, como Malaquias nós encontramos, Deus detesta o divórcio, ele abomina o divórcio. Então, tem as perguntas, mas se a mulher ela espancada, o marido hoje, a questão da violência contra a mulher, graça de forma terrível, né? E, inclusive no nosso estado, Pernambuco, né? A violência contra a mulher aqui é muito forte. Então a mulher vai morrer na mão do marido, aí são questões que devem ser pensadas, né? Mas no sentido geral, o divórcio em si, o aspecto legal dele pode estar livre para qualquer um fazer, casar e casar de novo. Porém, biblicamente falando, no aspecto moral, o crente sempre vai atentar para essa posição. É importante o senhor falar isso, porque nós sabemos que vivemos em uma sociedade que felizmente tem os seus desafios, e espiritualmente falando, vivemos diante de uma humanidade decaída, corrompida pelo pecado. Então nós veremos de tudo aí hoje em dia. Há muitas pessoas, muitas irmãs, por exemplo, que às vezes aceitaram a Jesus, né, mas vieram de um casamento de que não era crente. E aí sofrem espancamento, sofrem mesmo violência, né? E nós temos aquelas escolas de interpretação, como eu disse ainda aí. Então uma escola vai dizer, não, ame seu marido, ore por ele, fique com ele até o fim, mesmo ele espancando.
Outra vai dizer, olha, pega tuas malas e vai embora. E nós vamos pedir a Deus, irmãos, esse equilíbrio. Não é? Nada deve ser pretexto e a primeira opção nunca deve ser o divórcio. Nós temos outras opções. Nós somos cristãos, nós cremos em um Deus que transforma, em um Deus que restaura, em um Deus que é perdão. Então, se há qualquer dificuldade no casamento, nós devemos em Deus procurar todas as outras possibilidades que não o divórcio. Não, a pessoa adulterou, já estou no outro dia fora de casa. E aí temos o cuidado, porque onde está o perdão? Temos que lembrar que somos cristãos e, antes de tudo, Deus, ele quer operar a restauração. Mas há pessoas que parece que já estão até ansiosas, insatisfeitas com o cônjuge, ver se ele dá uma escorregada, me permite essa expressão, para assim eu ter a minha cláusula de exceção, estou livre, agora o que eu queria, só falta dar glória a Deus, porque o cônjuge adulterou. Mas aí onde está o perdão? Onde está a possibilidade de reatar, né, o amor, de renovar a aliança? Nós sabemos, irmãos, que até o apóstolo Paulo, quando fala sobre o cônjuge lá na carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 7, né, que o cônjuge, quando ele não é salvo em Cristo, quando ele ainda não professa a fé, a orientação não é ir embora. Porque se fosse assim, todo mundo que aceitasse Jesus ia ter que trocar de marido ou de esposa, né? Se fosse o caso de um homem. Mas Paulo diz, olha, fica, acho que até vale a pena a gente ler esse texto, porque é um texto muito bonito, muito equilibrado, irmão. 7 a partir do 10. A partir do 10, quando ele diz, olha, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Um momentinho só, viu? Não mando eu, mas o Senhor. Então é uma ordenança. Divina. Não é Paulo apenas citando levando o pensamento dele a ser colocado em prática, mas dizendo, Deus ordena isso. Não é opinião dele, é revelação. É revelação. Né? E aqui ele diz, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, o primeiro passo não é desfazer, mas é manter. Pedir graça a Deus para manter. Né? Infelizmente, hoje, o manter era a última opção. Quando às vezes nós vamos atender casais que pedem aconselhamentos, ou às vezes nem eles querem, mas terceiros vêm apelar por si, né? Rogar, intermediar uma ajuda, e nós vamos conversar e observamos que manter o casamento é a última opção. Ele já vem com a opção do divórcio já pronta na mente e no coração. Pastor Dário falou de Malaquias, né? E aí nós lembramos que o casamento é uma aliança. Sim. É uma aliança que o homem faz com o cônjuge, mas é uma aliança primariamente que o homem faz com o próprio Deus. E esse texto de Malaquias é muito forte, pastor, e é importante, irmãos, a gente ter esses textos na nossa mente e no nosso coração, até para sermos instrumentos de Deus no aconselhamento no dia a dia. Mas veja Malaquias 2 e 14. Por que dizeis? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, a mulher do teu concerto. Quem foi o testemunho aqui desse casamento? Próprio Deus. Então você pode fazer aqueles seus convites com as caixinhas, né? Quando vai casar, todo mundo é bonzinho. E convida os testemunhas, né? Ou padrinhos, e se manda caixa com chocolate, com a gravata que a pessoa vai usar no dia, e faz a comemoração e tudo mais. E que bênção que você tenha 10, 20, 30 pares de testemunhas. Mas quando a gente vai casar, quem está ali naquele altar testemunhando aquela aliança é o próprio Deus. E o Senhor falou uma frase muito forte. O casamento não é uma obrigação, mas a partir do momento que eu entro nele, eu tenho agora uma obrigação em mantê-lo. Porque eu testemunho que fiz uma aliança com o meu Deus através do meu cônjuge. Não é, pastor? E outro texto também que vale a pena a gente citar é Provérbios, capítulo 2, texto sapiencial, mas que também é muito forte e fala sobre o casamento como uma aliança. Provérbios 2 e 17. Nós temos aí também um texto que vai falar sobre essa aliança no casamento. Mas vamos ler a partir do verso 16. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Então, Deus é o que faz o conserto. É Deus quem faz. Deus não é somente aquela pessoa que você vai fazer uma oração para ter sorte no casamento, né? Aquele talismã,
aquele amuleto que muitas pessoas usam, não é? Não, ele é um compromisso que está sendo firmado. E ruim é quando a gente quebra uma aliança com Deus, não é, pastor? Inclusive diz que aquele que acha uma mulher, e esse verbo achar, ele é derivado do verbo procurar, né? Alcançou a benevolência do Senhor. Então Deus está sempre envolvido na escolha do cônjuge, Deus está envolvido na manutenção do relacionamento de um com o outro, Deus sempre está envolvido no casamento. Casamento, a palavra família aparece na Bíblia 412 vezes. Meu Deus. Por que aparece 412 vezes? Deus quer falar alguma coisa ou não? Com certeza. Então, sempre nós temos que observar que Deus é o maior na relação ao relacionamento conjugal. Ele é uma que está mais preocupado que esse casamento seja bênção, porque o casamento abençoado é parte dos céus na terra. Muitas pessoas vão aos círculos de oração, faz uma noite de vigília e vai buscar um profeta aqui e ali para saber se é da vontade de Deus se casar. Mas parece que passa divorciar, ninguém ora. Não. Ninguém vai num ciclo de oração, ninguém faz uma vigília, ninguém se arrepia, ninguém faz aquele tremelique para saber se é da vontade de Deus. Então, o homem, ele é muito caprichoso. Ele só procura Deus quando é algo de seu interesse, não é? E aí nós vemos, como o Senhor disse, que Deus é o maior interessado que se mantenha. Aí eu entendo porque parece que muita gente não vai perguntar a Deus se é da vontade de Deus que ele se separe. Porque nós sabemos que a resposta, né, é clara nas Escrituras que não. Deus deixa a gente à vontade para a gente escolher com quem a gente vai se casar. Não é? Nós somos pentecostais, nós cremos na manifestação dos dons, mas não ensinamos como prática ninguém ficar catando profecia nem revelação para saber com quem deve se casar. Isso é uma escolha nossa. Agora Deus coloca a gente no imprensado da nossa decisão. Né? Nós vamos ficar refém da nossa própria decisão. Né? Porque Deus, ele é justo, ele é um Deus que não coloca uma carga que a gente não pode carregar. Eu até tenho um colega, um pastor, que diz sempre que a única pessoa que Deus escolheu para casar foi Eva para Adão. Né? E depois parece que Deus resolveu não dar mais sugestões, porque quando deu errado, Adão culpou logo a Deus. Né? Foi esta mulher que tu escolheste para mim. É algo até engraçado, mas parece-me que tem aí um sentido prático mesmo, cotidiano, de verdade, onde cada um vai ser responsável pela sua união. Por isso devemos fugir dos casamentos arranjados, né? Devemos sim estar em oração, buscando a vontade de Deus, sentindo paz no coração em relação às nossas decisões, mas sabendo que estamos assumindo um compromisso, assumindo uma realidade diante de Deus, diante da igreja e, como bem falou também o pastor, diante da sociedade. Outra coisa, pastor, que eu queria também que o senhor falasse, e é uma pergunta que muita gente faz, não é? E essa pergunta ela faz sentido, embora a sua resposta seja simples. Por que na Bíblia nós encontramos a poligamia se Deus não aprova? Não é? A gente vai ver que Salomão tinha aí suas 700 concubinas, né? 300 esposas. Nós vamos ver que alguns patriarcas tiveram 2 mulheres, né? Aí você vai dizer, olha, está lá na Bíblia. Se está na Bíblia, por que eu não posso ter? Mas a gente tem que ter um cuidado entre esse está na Bíblia, não é? Se é algo que realmente está sendo prescrito por Deus. Eu queria que o senhor falasse, porque essa pergunta muita gente faz e a gente deve ter essa resposta bem fundamentada. Eu volto para a questão de Jesus, e quando ele fala do princípio, ele busca lá Gênesis capítulo 2, 24, ele diz homem e mulher. O princípio é sempre o homem e mulher. Essa questão de Salomão, ele ter tido muitas mulheres, mas Salomão, quando escreve de casamento, ele não escreve com muitas mulheres. Ele escreve de uma sulamita para o seu amado, não é isso? Só é ler Cantares. Quando ele escreve acerca da mulher virtuosa, 31 de Provérbios, do 10 ao 31, ele fala de uma mulher para um marido. Então, os escritos de Salomão, quando ele fala de casamento, ele não fala de muitos cônjuges. Ele fala de um homem para uma mulher. Então, essa escolha de Salomão foi uma escolha fora do contexto da vontade de Deus, e a gente viu que não deu certo. É verdade. No final, ele foi queimar incensos para Deus e de mulheres, a qual ele veio a contrair relacionamento matrimonial. O que acontece? Dentro da visão bíblica do Antigo Testamento, você vai ver Abraão, patriarca, e iniciou a era patriarcal, né? Abraão teve Sara. Depois Abraão, por conta da própria Sara, deitou-se com Agar, seguindo um costume da terra, não um princípio de Deus. Né? E deu errado. É verdade. E Ismael, e depois começou a gerar ciúme no relacionamento da família.
E depois ele casa de novo, mas já estava viúvo, né, com Quetura. Você vê que seu filho Isaac, ele foi monogâmico. É verdade. Né? Já Jacó se envolveu com as concubinas, né, e teve mais de uma mulher. Mas você vai ver, José já foi monogâmico, né, filho de Jacó, né? José que sofreu com o lar de um pai que tinha mais de uma esposa, com essa história de filho de uma mãe, filho de outra, ele sofreu na pele. Com certeza. E agora José vai para o Egito. O Egito também não tinha as normas que os judeus tinham. E agora José ali, ele é assediado na sua juventude, no poder da força da libido, né? E ele diz não por conta do que ele entendia, que a Bíblia, pecaria eu contra Deus, né? 39 de Gênesis, pecaria eu contra Deus me deitando com você? Então você vê que ele casa com a Zenate, é com a Zenate que tem 2 filhos, e a Zenate que ele termina a velhice dele. Glória a Deus. Então você vai ver que dentro da visão dos patriarcas, houve exceções. Quando você vai entrar para os reis, Davi teve mais de uma mulher, mas trouxe muitos problemas também. Então sempre que algum herói da fé do Antigo Testamento se envolveu com mais de uma mulher, trouxe problema. Mas quando chega em Jesus, Jesus disse, um homem para uma mulher e fim de conversa. Glória a Deus. Melhor resposta que essa aí não tem. Então, você fica aí com esse bônus quando tiver alguma roda de conversa boa, algum debate teológico aí, até na EBD, se alguém se levantar, você já tem aí esse passeio nas Escrituras para responder conscientemente que Deus aprova a união sempre entre um homem e uma mulher. É heterossexual, é monogâmico e é indissolúvel. Bem, queridos, então vamos também trazer alguns direcionamentos aí em relação ao terceiro ponto, né? A gente tem a oportunidade de passear um pouco nos aspectos históricos e nos aspectos teológicos do divórcio, mas é importante também tratar um pouco da questão prática. Como se posicionar como igreja diante da prática do assunto, né? Não no sentido de se divorciar, mas de tratar dos que passam pelo divórcio. A igreja do Senhor, ela foi chamada para a inclusão, mas em que sentido? Incluir a mensagem do evangelho a todos os grupos de pessoas. Lembrando que o evangelho é um convite ao arrependimento, é um convite à transformação. Então a igreja ela tem que ter cuidado, porque o Senhor abomina a prática do divórcio, mas dentro da igreja, no contexto da igreja, nós recebemos pessoas que são divorciadas, né? Pessoas até que estão na igreja e sofrem o divórcio, ou escolhem o divórcio. E a igreja precisa saber lidar com este problema. Vamos dizer que é problema. Não podemos ter medo de dizer que é um problema, porque de fato é. Porque transgride, vai de encontro à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então vamos fazer o quê? Vamos excluir? Vamos deletar essas pessoas? Claro que não. E aí o comentarista da lição vai nos falar como nós devemos, né, o cuidado que nós devemos ter, porque há pessoas que serão divorciadas e que são cristãos. E, antes de tudo, é uma alma. E nós sabemos que uma alma tem muito valor para Deus. Então, também, pastor Dário, hoje é o nosso convidado. Eu tenho evitado até falar, já falei muito, queremos ouvi-lo mais. E o senhor dizia aí, então, como a gente pode praticamente, né, o senhor que lida tanto com encontro de casais, como é que a gente pode estar como igreja se posicionando em relação a isso? Em relação à pessoa do divorciado, né, e como cuidar dele, é um desafio para o pastor, não é? Porque o divorciado na igreja... E às vezes acontece até um fato, pastor Renato, que o divorciado está na igreja e a mulher com que ele era casada também continua lá. Você já presenciou, não sei se você já teve essa experiência pessoal, ou já soube de casos assim, né? Eles são evangélicos, se separam, eu não vou aqui tratar da questão dos motivos por que eles se separaram, talvez não houve nem traição nem de outro, mas quiseram se separar por qualquer motivo, né? E agora os dois ficam na mesma igreja. Imagina. E tem os filhos, e às vezes os filhos, na maioria das vezes, fica com a mãe, né? Uhum. E nós sabemos que isso traz problemas, e problemas sérios, às vezes, para o pastor da igreja lidar com isso. O pastor, ele tem que ser exemplo do rebanho, né? Quando lá em 1 de Pedro, ele fala sobre isto, é claro que o texto aqui não está totalmente ligado à questão do tema, mas quando ele fala no capítulo 5, 1 de Pedro, né, que deve apacentar o rebanho que está no meio de vós, aí quando chega no versículo 3, diz assim, a parte final diz assim, antes tornando-vos modelo do rebanho, né? Eu sei que o texto aqui, o contexto, não está relacionado
a lidar com a questão do divórcio diretamente, mas quando diz toma conta do rebanho, vai aparecer N situações para o pastor administrar. E o que leva o pastor a ter firmeza para tratar isso, quando eu digo pastor, pode ser um presbítero, né? Uma ação pastoral, né? Ou um evangelista, a realidade da nossa Assembleia de Deus, existe evangelista e presbíteros que pastoreiam, eles vão ter que ser um modelo, eles vão ter que, em primeiro lugar, ter um modelo de vida, e eles têm que ter uma base doutrinária sólida para responder algumas perguntas, porque aqueles divorciados que vêm conversar com o pastor, que eles já vêm conscientes da doutrina, são doutrinados. Mas tem aqueles que querem, não conhecem profundamente as escrituras e querem que o pastor dê um jeitinho nas escolhas dele, né? E às vezes é divorciado e começa a achar que tem uma vida de jovenzinho solteiro, que namora com um, namora com outro. Então, toda uma gama de problemas aparece no seio da igreja quando pessoas divorciadas, elas vêm, você não pode mandá-la embora, você tem que cuidar, o rebanho não é seu, aqui o texto que eu li diz que o rebanho é do Senhor, e quem morreu por elas foi Jesus, mas você tem que tratar essas pessoas, cada um caso um caso. E ainda existe a questão dos filhos, a alienação parental, que às vezes chama o pastor, porque às vezes o pastor tem que ser juiz, tem que ser advogado, né? Psicólogo. E eu lembro que quando eu pastorei a igreja, foram 13 anos e 6 meses, 3 igrejas diferentes, lugares diferentes, e a gente é chamado para N questões, né? O pastor é chamado tanto para uma festa, o pastor é chamado para um velório, mas o pastor também é chamado para resolver briga. E às vezes, quando traz para o pastor, só traz já no final dos finalmente, né? E diante disso, às vezes, antes de casar, não pede uma opinião até o pastor. Pastor, o que é que o senhor acha? Não é que o pastor vai ser aquele que vai dizer, você casa com fulano, com ciclano. O pastor não pode. Eu lembro do nosso saudoso pastor Isaac, que ele dizia, né? Você não deve oferecer casamento para ninguém, nem unção, né? Porque são coisas que a pessoa tem que querer e buscar. E nem batismo nas águas. Venha se batizar, você é obrigado. Não, a pessoa tem que querer se batizar. Então ele gostava de dizer isso. Então o casamento não é uma coisa que você deve dizer, vou casar com fulano ou ciclano. Inclusive foi falado há pouco, né? Casamentos arranjados, né? Mas é aquela coisa, não chama o pastor para conversar antes, mas quando a bronca está pesada, aí vem pastor. Corre para o pastor. Eu já estou divorciado, mas já assinei o documento, pastor. Então... tem a questão dos filhos, e às vezes esses filhos estão dentro do seio da igreja, estão lá nas crianças, às vezes estão no DEG, às vezes já estão na mocidade, às vezes alguns filhos já exercem uma certa liderança na igreja. Então tudo isso, mas como lidar? Lidar sendo exemplo, usar nunca abdicando da doutrina, porque você não deve abdicar da doutrina por conta de ninguém, de nada. Você é um defensor da doutrina. Agora, é claro, é evidente que você não vai, por usar a doutrina, usar o microfone como arma, né? Tratar com menosprezo o divorciado. Né? Inclusive, nós participamos de muitos encontros para casais e nós abrimos espaço para os divorciados, né? Venha participar. Inclusive, recentemente, nós estivemos num encontro de casais e o pastor disse, olha, irmão, vocês que são divorciados, não pensem que aqui é um lugar para você arrumar namorada, não. Porque tem alguns irmãos também que podem estar divorciados ou viúva. Aqui é um lugar para você aprender as diretrizes da Bíblia, né? Agora, caso Deus queira, né, encaminhar, permitir um momento, mas a escolha é sua. Então, há essa questão da pessoa divorciada que o pastor tem que tratar. E a pessoa divorciada como cristã, ela às vezes sofre de baixa autoestima, não é? Sim, traumas. Traumas que já vêm da consequência. Se for uma mulher que sofreu muito abuso, né? A Lei Maria da Penha fala de 5 tipos de violência contra a mulher. Não é só a física, não. A moral, a patrimonial, né? A verbal. Então, ela vem com toda essa sequela de sofrimento, de dores, que é para o pastor, para a esposa do pastor, para os líderes do departamento, algo a mais a lidar. Porque se você tem um irmão que está bem, você vai ter preocupação já com o outro que não está. Então, a pessoa do divorciado tem essas questões da autoestima baixa e tantas outras coisas que envolvem. Então, é a realidade para a Igreja do Céu. Como aumenta o número de divórcios, consequentemente, aumenta o número de problemas para o pastor ter que encarar e resolver. Sim. E aí precisamos mais do que nunca estar ensinando, investir no ensino da palavra. Não é? É uma medida preventiva. Hoje nós usamos muito a medida corretiva.
mas devemos investir mais na medida preventiva. Há muitos questionamentos de caráter prático, né, que são feitos. Uma pessoa divorciada está exercendo uma liderança, ela deve ser remanejada, né, depois que se divorcia. Um irmão que se divorciou e quer casar novamente, ele tem direito a casar no templo, com aquela mesma cerimônia, o pastor abençoando. E são respostas, irmãos, que devem ser buscadas dentro da comunidade cristã. Né? Não é uma resposta que uma pessoa só, eu não entendo assim, né? Uma pessoa tem aquela força para dar, porque são muitas vertentes envolvidas, né? Há casos e casos. E antes de se tomar qualquer veredito, é sempre bom ouvir, é sempre bom escutar, né? A gente que pastoreia lida com muitos casos, né, de insucesso de casamentos e de pessoas que, como o pastor disse, já chegam com a notícia do divórcio já pronta e muitas vezes já tem até um pretendente ali de olho, né? Agora, uma coisa é certa, a pessoa que se divorciou dentro do contexto bíblico, né, da possibilidade que lhe é dada, casou novamente, eu acho que essa pessoa ela tem um peso ainda maior em se esforçar para que o segundo casamento dê certo, porque essa pessoa, evidentemente, ela não vai poder falhar, né? E aí, às vezes, tem aquela história de, mas quem falhou foi a outra pessoa, e se falhar aqui de novo, eu não penso duas vezes. E aí, onde é que está o amor e onde é que está a seriedade com a instituição? Vou ficar testando, fazendo test drive, experimentos até dar certo. Nós sabemos que esta não é a vontade de Deus. Meus irmãos, de maneira prática, estamos colocando aí para vocês uma tabela que pode resumir um pouco a ideia do divórcio. Não estamos aí destacando as exceções, porque nós não trabalhamos a exceção, nós trabalhamos a regra, o princípio. Estamos trabalhando o princípio. As exceções são tratadas nas exceções. Mas essa tabela ela é muito útil para resumir a aula. Porque nós não devemos adotar o divórcio como uma prática comum. Primeiro, porque ele viola o projeto de Deus. O casamento é um projeto divino. O casamento não é uma instituição social, não é uma instituição cultural. Não é um produto do humano, é um produto, evidentemente, divino. Segundo, porque ele rompe um voto feito diante de Deus, nesta aliança, como nós citamos aqui em Provérbios e em Malaquias. Jesus condenou todo tipo de divórcio, dando uma cláusula de exceção. Mas leamos os textos ali nos evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, veremos que Jesus mostra que o divórcio não é uma opção. Bem, o apóstolo Paulo faz eco à voz de Jesus quando escreve também a carta aos Coríntios. O divórcio também pode desqualificar um obreiro, embora que nós sabemos das exceções, mas estamos trabalhando o princípio. A maneira como o obreiro é casado diz muito também dele. E quando Paulo diz a Timóteo que ele deve ser marido de uma só mulher, muitas pessoas entendem de primeira mão que é monogamia. Ele só tem uma esposa. Mas há aquela escola de Shammai que diz de uma só esposa a vida toda. Não pode casar de novo. Não pode ter casado de novo. A não ser que haja a morte. Viuvez, que aí realmente abre esse precedente. Outra coisa interessante, pastor, é que o primeiro parceiro, parece que para Deus, estou falando do princípio, irmãos, haverão as exceções, mas o primeiro parceiro é o parceiro verdadeiro. Porque Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, que diz a ela, vai buscar o teu marido, ela diz, eu não tenho marido, ele fala, é porque tu já tivesse 4, e agora tu tem mais um e ele não é o teu. Então, é como Jesus falasse, olha, o atual é esse. Não, não tem isso, né? Esse aqui é o meu marido. Não, tu não tens. Tu não tens. Esse aí não é o teu. Por que não é o teu? Porque é como que aquela primeira relação mal resolvida, quebrou o princípio da união indissolúvel. Então, tem gente que usava essa linguagem. Esse aqui é meu atual e esse aqui é o meu ex. E para a tristeza nossa, digo que parece que isso é uma linguagem até na igreja. Você hoje tem que ter até cuidado quando for apresentar alguém, porque a coisa está se tornando tão frequente. Você vai apresentar uma pessoa, está aqui, fulano, esposo, não estou mais com ele. Veja, irmãos, que situação. Às vezes se torna até um pouco engraçado, mas como diz o ditado, seria cômico se não fosse trágico. E por fim também, o divórcio viola, irmãos, uma tipologia sagrada. Uma das tipologias, um dos tipos, um dos símbolos para a relação entre Deus e a igreja é a relação do casamento, né? A igreja é um rebanho de um grande pasto, a igreja é um tesouro de um grande depósito. É um edifício de um grande construtor. Edifício de um grande construtor. Mas a igreja também é a noiva. De um noivo. De um noivo. E nós sabemos o preço que pode ser pago quando alguém fere uma tipologia. Moisés feriu a tipologia da rocha. A rocha que apontava para Cristo. E perdeu o direito de entrada na terra prometida. E há muitos que têm profanado a tipologia sagrada do casamento
E Jesus usa essa tipologia, não é? Deus usa quando Paulo diz que o homem ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amor sacrificial. Entregando-se. E o amor ali é ágape. Nem é filéu, nem é estógio, nem é eros. Meu Deus. É ágape. É o amor incondicional. Veja, irmãos, então, essa tabela aí é uma tabela séria, uma tabela que pode ser usada para resumir a aula. E aí, um teólogo, o Norman Geisler, né, um grande apologeta, diz que o divórcio, embora nunca seja justificável, é algumas vezes permissível e é sempre perdoável. Então, vamos caminhar para o perdão, vamos caminhar para o amor, vamos pedir a Deus graça, e os que são casados, que sejam instrumentos de Deus para confirmar esta aliança. E os que não são, se você tem o dom do celibato, continue assim. Se você pretende casar, que Deus te abençoe, que você faça uma boa escolha e saiba que você vai fazer uma aliança, sobretudo com Deus, e que ela não pode ser quebrada. Queridos irmãos, a síntese da lição, na verdade prática, não se esqueça, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Agradecemos ao pastor Dário, que de vez em quando está aqui conosco, né? A última vez que ele esteve já faz um tempo, mas sempre que pode aparece aqui no EBD Online. E peço que você coloque aí nos comentários de onde você está nos assistindo, faça comentários também sobre a temática, aquilo que você compreendeu do assunto, e com certeza, meus irmãos, nós vamos aprendendo uns com os outros até atingir a estatura de varão perfeito. Fiquem todos na preciosa paz do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.